Ah, bonjour, bon après-midi, bonsoir, salut à tous, comment allez-vous? Voilà, moi je vais bien, c'est moi Christophe Zacarias, simplesmente Cristóvão Zacarias, estou mais uma vez, opa, tenho uma má notícia e uma boa notícia para vocês. Voilà, vamos começar de qual das duas? Ok, como tem aquele provérbio que diz que tudo vai terminar bem, então vamos começar com a má notícia para terminarmos bem. A má notícia é que aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, infelizmente, eu não vou poder aprender convosco, não vamos poder aprender juntos o francês sem sair de casa, voilà. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle pour vous. Uma boa notícia é que eu convidei le prof Sabado, celui et ele que vai nos dar uma lição de francês hoje sem sair de casa. E o prof Sabado vai falar de les pronoms possessifs. Já havíamos falado de les adjetifs possessifs, não? Mas sobre o vídeo les pronoms possessifs, hoje é com prof Sabado, avec le professeur Sabado. Voilà. Mas talvez você esteja a se perguntar, ok, pourquoi Christophe? Porque hoje não vamos aprender juntos francês sem sair de casa? Bom, é muito simples. O ponto é que eu estou a preparar uma aula, uma aula para o dia 9 de março de 2021, 2021, 18 horas, horário de Brasília. Então, nesta aula nós vamos aprender sobre como cumprimentar em francês, sobre despedir em francês. Então, algumas coisas que nós podemos falar para dialogar, para ter uma conversa inicial em francês, d'accord? D'accord? Eu sei que vocês vão gostar muito desta aula e se vocês querem participar desta aula grátis, é só se inscrever um e-mail, hashtag bonjour para amigos de francês, papapá, o e-mail já está a passar aí. Então, e nesta aula nós também vamos falar de um curso que eu e o prof. Sabado estamos a preparar e é um curso que vai começar no dia 16 de março de 2021. Então, nesta aula de 9 de março você vai saber mais sobre este curso, d'accord? Voilà. Não se esqueça, por favor, de clicar o gosto para dar força ao professor Sabado, n'est-ce pas? E também subscrever ao canal, se ainda inscreveu-vos à chaîne, se ainda não subscreveu, subscreva para dar-me força também de convidar mais vezes o professor Sabado e ativa também o sininho de notificações. Então, assim sempre que o professor Sabado vier também dar uma lição, você vai saber, graças ao sininho de notificações. E também eu lhe encorajo a baixar o e-book 24 horas para aprender el francês, onde você vai encontrar lições e exercícios que vão ajudar a saber formar frases para falar em français. Professeur Sabado, s'il te plaît, professeur Sabado. Bonjour les amis, salut, bonsoir, ça va? Moi, je vais très bien. Je m'appelle Armando Sábado e aujourd'hui, nous allons parler des pronoms possessifs. Sim, hoje vamos falar dos pronomes possessivos. Com o professor Cristóvão, vocês já aprenderam sobre os adjetivos possessivos. Então, hoje vamos falar sobre os pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? Pronomes possessivos, este grupo de palavras que está aqui no quadro azul, que nós usamos normalmente para poder substituir um grupo nominal que muitas das vezes, não sempre, muitas das vezes, é introduzido por um adjetivo possessivo. Então, antes de nós sabermos como é que nós vamos usar estes pronomes possessivos, é importante que a gente os conheça. Por isso, vamos ver, ou podemos ver neste quadro, que estes nossos pronomes possessivos são divididos em dois grandes grupos. Temos o primeiro grupo, que está no singulier, singular, o segundo grupo, que está no pluriel, plural. No singulier, nós encontramos duas subdivisões. Vamos ter os pronomes possessivos que estão no masculino, e le pronom possessif au féminin, feminino. O que é que vai nos ajudar a distinguir masculino, feminino, singular? É o artigo definido lo,
que estará sempre no masculino, e o artigo definido la, que estará sempre no feminino. Vamos começar com a leitura dos pronomes possessivos no masculino. Lo, minha, o meu. Lo, tien, o teu. Lo, sien, o seu. Lo, notre, o nosso. Lo, votre, o vosso. Lo, leur, o dele. Feminino. La mienne, a minha. La tienne, a tua. La sienne, a sua. La notre, a nossa. La votre, a vossa. La leur, a dele ou a dela. Vamos agora passar para os pronomes possessivos no pluriel. Aqui também encontramos a divisão masculino e feminino. E, diferentemente dos pronomes possessivos no singulier, aqui praticamente usamos o mesmo artigo definido. Le. Então, vamos lá ler. Pluriel masculino. Les miens, os meus. Les tiens, os teus. Les siens, os dele ou os dela. Depois temos aqui les notre, os nossos. Les votre, os vossos. Les leur, os deles ou os delas. Ok? Agora vamos para o feminino. Les miennes, as minhas. Les tiennes, as tuas. Les siennes, as suas. Les notre, as nossas. Les votre, as vossas. Les leur, as delas. Sim, é isso. Agora, depois de conhecermos um pouco sobre os pronomes possessivos, vamos ver como é que nós vamos usar estes pronomes possessivos para podermos fazer esta modificação em frases onde seremos solicitados. Nous avons ici l'exercice 1. Remplacer le groupe nominal, le GN, par le pronom possessif approprié. Temos que substituir o grupo nominal pelo pronome possessivo apropriado. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando somos solicitados é identificar o nosso grupo nominal. Temos este exemplo, a linha A. Mon professeur est calme. Meu professor é calmo. Meu grupo nominal é mon professeur. Então, como podem ver aqui nesta frase, o grupo nominal é introduzido pelo adjetivo possessivo mon. Então, o mon corresponde à primeira pessoa gramatical e mon professeur, se feminino ou masculino? Feminino ou masculino? Está no masculino. Então, vou usar a expressão le mien. Vamos colocar aqui le mien é calmo. Então, substituímos o nosso grupo nominal pelo le mien. Temos aqui exercício B. Sa voiture est confortable. Sa voiture est confortable. Nosso grupo nominal é sa voiture. Sa voiture, então, temos aqui o adjetivo possessivo sa, que corresponde à terceira pessoa do singular feminino, sa voiture. Então, vamos usar a expressão la sienne. Então, vamos colocar aqui la sienne é